Gilmar quer saber se os fundos de papel cairão com a queda da Selic. Aqueles que tiverem a remuneração atrelada ao CDI, aqueles que são mais pós-fixados, por exemplo, o KNCR, tem mais alguns aí, que de cabeça só me lembro do KNCR. Eles vão ter uma diminuição do seu rendimento. E se cai o rendimento, o efeito é acabar caindo a cota para ajustar a rentabilidade, tá? Mas é uma situação em que nada acontece de ruim com a carteira do fundo, né? Não é que caiu o rendimento porque 10 CRIs tiveram problema, entraram em default e tal, os devedores não pagaram, então diminuiu o faturamento do fundo. Não é isso. O título é de renda fixa. Quanto que ele paga? 100% do CDI mais 2% ao ano. Então é uma composição dessas duas coisas. 2% ao ano é pré-fixado, é sempre 2% ao ano. 100% do CDI é pós-fixado. Se o CDI é 14, 14 mais 2, não é essa a conta, mas só para facilitar, 14 mais 2, o fundo fatura 16. E isso faz com que o dividendo fique mais gordo. Agora, quando o CDI vier para 6, 6 mais 2, o fundo fatura 8. Consequentemente, o dividendo diminui. Tem algum problema com o fundo? Não, ele continua recebendo exatamente 100% do CDI, mais 2% ao ano, certo? Mas, de fato, o dividendo diminui, e quando o dividendo diminui, a cotação do fundo tende a cair. Então, a resposta é sim, mas isso está longe de ser um problema. E o outro lado da coisa, se o CDI está arredondando 14 e com mais o pré-fixado, o fundo está recebendo 16 ao ano, o rendimento aumenta. Dinheiro não cai do céu. Se o fundo está faturando mais, é um fundo de crédito, ele é credor de uma dívida. Do outro lado, tem alguém que, para pagar CDI mais 2, na prática está pagando 16% ao ano de juros. Aumenta o risco desse alguém dar um calote. Então, quando o CDI cair, a carteira do fundo como um todo, ela se torna menos arriscada, porque está mais possível, factível para o devedor honrar com as obrigações dele. Então cai o dividendo, mas também temos que entender que diminui o risco do fundo. Diminui o risco de ter uma queda de dividendo por um real problema de crédito no fundo, tá? Mas sim, vai cair. O dividendo cai e o preço da cota tende a cair. Então, quais são os fundos que vão cair de papel caem com a queda da Selic? Os fundos que têm majoritariamente os CRIs pós-fixados, atrelados ao CDI. Então, com KNP, se a Selic sair de 14 hoje para 7 amanhã, não muda nada em tese com KNP, em tese. Por quê? Os CRIs lá são indexados ao IPCA. Só que a Selic não vai cair se a inflação não estiver caindo. Então a mesma coisa vai acontecer, né, com os fundos atrelados à inflação. Primeiro o IPCA diminui, título paga IPCA mais 5% ao ano, seja lá quanto for o IPCA. Quando o IPCA é grande, a composição disso fica grande. Quando o IPCA é pequeno, a composição fica menor. Só que, de fato, o que é o juro real? É essa parte pré-fixada. Isso não muda em situação nenhuma. Mas no total, no valor nominal, muda quando cai o indexador. CDI no caso, o IPCA no outro. Então tende a diminuir o rendimento, tende a cair o preço das cotas sim. Muitas vezes aí aparecem excelentes oportunidades de compra, hein? Porque a cota acaba caindo abaixo do valor patrimonial, vindo bons descontos. Veja o exemplo dos 3 meses de deflação que fizeram cair as cotas dos fundos atrelados ao IPCA, mas não caiu as cotas dos fundos atrelados ao CDI porque a Selic não tinha mudado. Acho que assim fica mais claro para você entender.